O erro que até Henry Ford cometeu e muitos empresários cometem. Em julho de 1978, um dos melhores executivos da Ford entrou na sala do chefe e foi demitido em menos de 5 minutos. E o motivo dado pelo dono da empresa foi essa frase: às vezes, você simplesmente não gosta de alguém. Esse executivo se chamava Lee Iacocca, o mesmo executivo que alguns anos antes tinha salvado a Ford da falência. E o dono da empresa que o demitiu era o Henry Ford II, neto do fundador. Em 1970, Lee Iacocca tinha sido promovido a presidente da empresa, mas o seu perfil ousado, direto e provocador entrou em conflito com o dono da empresa, Henry Ford II. Em 1978, Henry Ford II já estava pensando em se aposentar e gostaria de passar a empresa para a liderança do seu filho, Edsel. Foi quando ele informou ao Lee Iacocca que o mesmo deveria responder a um outro executivo. E nesse momento, intensificaram-se os conflitos. Lee Iacocca, sentindo que estava sendo isolado, tentou buscar apoio no conselho da empresa. E foi exatamente essa movimentação que deu a Henry Ford aquilo que ele precisava para tomar a decisão que ele gostaria de tomar: demitir Lee Iacocca. Aqui podemos perceber que, por causa de um conflito mal gerido, mal gerenciado, fez com que um dos maiores executivos da empresa fosse demitido. O mais interessante é que anos antes, o Lee Iacocca tinha salvado a Ford de uma grande falência. E um ano depois de ter sido demitido, esse mesmo executivo, que foi contratado pela Chrysler, estava salvando a Chrysler também de uma falência. O que mostra que competência não faltava para esse profissional. E foi exatamente uma crise de ego ou simplesmente uma interpretação de comportamentos ou uma visão equivocada sobre um líder que conflitava em alguns comportamentos que fez com que o Henry Ford II tomasse a decisão de demitir um dos seus melhores executivos. Eu estou interrompendo esse vídeo aqui rapidinho para te dar uma boa notícia. Eu criei um treinamento para você que é dono de uma empresa familiar. E esse treinamento vai ajudar você a estruturar e profissionalizar o seu time. Formar um time que se comporta como dono para você ter uma empresa que cresce sem necessariamente depender de você. Acabar com essa empresa que te escraviza. São os seus funcionários que precisam fazer a sua empresa funcionar. E você, empresário, precisa fazer a sua empresa crescer. Eu quero que você tenha acesso a uma metodologia que já transformou mais de 1000 empresas. Você quer ter acesso a essa metodologia? Quer profissionalizar, organizar e treinar a sua liderança com métodos já validados? Vai lá no link que está na descrição e tem acesso a esse treinamento. Esse tipo de demissão acontece por centralismo puro. Exatamente quando o ego invade a empresa e o empresário não consegue separar as questões pessoais das questões profissionais. É claro que é importante trabalhar com pessoas que você tenha um pouco mais de afinidade, mas nunca permitir que isso seja prioridade dentro do seu negócio. As pessoas que trabalham para você precisam ser comprometidas com os resultados. E é fundamental que você, enquanto empresário, enquanto líder, você cuide do seu comportamento, da sua forma de pensar. Existem pessoas que incomodam, mas quando elas incomodam e geram resultados, esse é o objetivo que, como líder, você precisa cuidar. Ter pessoas que geram resultados e alinhar as questões comportamentais. Está cheio de empresas que não conseguem prosperar, progredir ou até mesmo crescer porque as questões pessoais estão invadindo a liderança, estão comprometendo os resultados da empresa. As empresas são feitas de pessoas e quando você, enquanto líder, não consegue lidar com pessoas, não consegue treinar e desenvolver as pessoas, não consegue articular os conflitos naturais que muitas das vezes vão acontecer dentro das empresas, você perde força como líder. A falta dessa habilidade fez com que Henry Ford II perdesse um dos seus melhores profissionais, um dos seus maiores executivos. E é exatamente esse tipo de coisas que nós tratamos aqui no método CDD em 2 pilares fundamentais que desenvolvem o comportamento e a mentalidade de todo dono de pequena e de uma média empresa. O primeiro deles é a habilidade de se responsabilizar, a capacidade de olhar para os seus próprios comportamentos e entender o que em você, enquanto líder, está ajudando a empresa a crescer, a prosperar e a evoluir. Talvez você já tenha ouvido falar que a empresa ela é o reflexo, a imagem do líder. Eu costumo dizer que a empresa ela é imagem e semelhança. Aquilo que você tem como modelo de liderança, modelo de pensamento, modelo de comportamento,
ele vai refletir nas respostas que os seus colaboradores vão dar para o seu negócio e, consequentemente, nos resultados que você entrega para o seu negócio. Um outro pilar fundamental para que toda empresa tenha sucesso é a capacidade de direcionar as pessoas. Eu sei que muitas das vezes é desafiador lidar com pessoas, mas a habilidade de direcionar as pessoas para um objetivo comum, entendendo que você, como dono da empresa, tem um papel de direcionar, ou seja, liderar as pessoas para um objetivo que foi traçado pela sua organização, é fundamental para que a sua empresa continue crescendo e você não permita que as questões pessoais, os conflitos do ego atrapalhem a sua liderança. O meu nome é João Rodrigues, sou especialista em treinar e desenvolver empresários, formando equipes que se comportam como donos e aumentando a lucratividade do seu negócio. Eu faço isso há 20 anos e agora eu quero ajudar você, que é dono de uma pequena ou de uma média empresa, a ter uma empresa mais lucrativa, mais organizada, mais profissionalizada. E aqui eu posto conteúdos que vão ajudar você, que é dono de uma empresa, a ter a empresa que você merece, a ter a empresa que você precisa. Se porventura você está vivendo desafios com os seus colaboradores e você está prestes a perder um talento na sua empresa, você precisa de ajuda com isso. E eu quero deixar um presente para você. Vai lá na descrição desse vídeo e tem um conteúdo preparado para você, para que você possa ter mais profundidade sobre gestão, liderança e cultura, para ter a empresa que você precisa.